Como países podem ser independentes, política e simbolicamente, se estão sem os bens culturais que foram retirados dos seus territórios, na maioria das vezes pelos mesmos países que os colonizaram? Esse manto de plumas vermelhas teria sido retirado do Brasil no século XVII pelo então governador da colônia holandesa, Maurício de Nassau, e atualmente existem 6 exemplares ao redor do mundo, todos eles na Europa, e nenhum deles no Brasil. Em 2000, durante a exposição da Mostra do Descobrimento, realizada em São Paulo, um desses exemplares do manto, que é tutelado pelo Museu da Dinamarca, foi cedido ao Brasil para participar da mostra, e os tupinambás, povo ao qual esse manto pertence originalmente, ao se depararem com esse objeto, conversaram entre si e decidiram que ele não deveria sair novamente do país e que deveria retornar para a comunidade de origem. Mas durante essa discussão o pedido não foi atendido porque vários aspectos precisam ser pensados nessa discussão de repatriamento de bens culturais e mais uma vez a legitimidade dos povos foi contestada, assim como os fatores que envolveram a saída e a aquisição desses bens pela Dinamarca. Para além dos mantos tupinambás, o Brasil abasteceu e continua abastecendo coleções estrangeiras com peças de cunho nacional e arqueológica. Aqui na região, o tráfico dos fósseis da bacia do Araripe são um problema próximo da nossa realidade e muito latente, em que alguns fósseis podem ser encontrados em sites especializados na internet. Apesar de existir uma lei que criminaliza a saída de fósseis no país, a evasão dos patrimônios culturais do Brasil é um problema grave e é por isso que hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre esse tema e falar sobre a repatriação dos bens culturais. A questão da repatriação ou restituição de bens culturais é algo que vem sendo discutido desde o final da Primeira Guerra Mundial e que ganhou força com a Segunda Guerra Mundial a partir da criação de órgãos como Unesco, ONU, ICOMOS e ICOM. Segundo a Unesco, a retirada de patrimônios culturais de maneiras ilícitas continua. Esse aparelho me atrapalha. Segundo a Convenção da Unesco, que produziu um documento das medidas a serem adotadas para proibir e impedir a exportação, importação e transferência de propriedades ilícitas dos bens culturais, se constitui atualmente uma das principais formas de empobrecimento do patrimônio cultural desses países de origem. E, segundo a instituição, a melhor maneira de resolver a questão é através da cooperação internacional. Através dessa cooperação internacional, os estados que são signatários da Unesco devem se comprometer em proteger esses bens através do combate de práticas que possa desencadear esse tráfico ilegal de bens culturais, assim como cooperar nos processos de reparação, restituição e devolução dos bens culturais. Geralmente, os motivos que são colocados para pedir o retorno dos bens culturais envolvem acordos, negociações, doações, tráfico ilícito e até mesmo saques e pilhagens durante o período colonial ou durante períodos de guerra. Mas, em períodos de paz, também pode acontecer, como a gente pode observar no caso da bacia do Araripe, que eu citei anteriormente. Nessa discussão, alguns autores e políticos colocam uma diferenciação entre restituição e repatriamento. E aí é péssimo. E aí nós podemos... tô falando e aí de novo. Segundo algumas dessas conceituações, repatriar significa devolver ao dono ou local de origem, que pode se tratar de países distintos, mas também entre instituições e comunidades do mesmo país. Já a restituição prevê o retorno dentro do mesmo território, e geralmente como uma medida compensatória por algum tipo de reivindicação. Como eu disse, esses termos eles têm diferentes significados, mas às vezes eles podem ser usados como sinônimos. No centro dessa discussão, existem 2 conceitos que são primordiais para a reivindicação desses bens culturais e que na maioria das vezes norteiam as políticas que são aplicadas em cada país. Esses conceitos são o internacionalismo cultural e o nacionalismo cultural. Enquanto o primeiro argumenta que os bens culturais eles pertencem a toda a humanidade, o segundo defende que os bens culturais eles se ligam a um determinado povo que reside em um determinado território. Muitos países estão há anos tentando recuperar artefatos dos seus países, como o busto da Nefertiti, que foi retirado no período colonial do Egito, estátuas de bronze de Benin, que se encontra atualmente na Inglaterra, e até os mármores de Pantenon, da Grécia, que têm seu pedido de devolução frequentemente negados. Esses casos de contexto colonial são os mais difíceis de resolver porque a legislação não é retroativa e falta documentação que comprove a saída desses bens dos países de origem
e a entrada dele nos países que se encontram atualmente tutelados. Essa noção do internacionalismo cultural, de que os bens e os objetos culturais eles pertencem a toda a humanidade, tem sido inclusive utilizados em grande medida para justificar a não devolução desses objetos para os seus países de origem, com o argumento de que nos países que atualmente se encontram tutelados, eles podem ser acessados por pessoas de diferentes países. Se a gente considera o Museu do Louvre na França ou o British Museum na Inglaterra, eles constantemente se justificam como sendo museus internacionais e que anualmente atraem um grande número de visitantes de uma grande quantidade de países. E seu argumento também é de que no local onde esses objetos estão tutelados, eles têm acesso a todas as condições que garantem a preservação da sua integridade física, assim como do acesso por milhares de pessoas. Então, tanto do ponto de vista da memória contida naquele objeto físico, esses museus que são de países desenvolvidos e que costumam fazer, em sua maioria das vezes, um grande investimento nesse setor cultural. Então, desse ponto de vista, esses bens estariam salvaguardados, segundo o argumento desses museus, assim como eles seriam acessados por muitas pessoas que visitariam esses espaços e, consequentemente, essa memória estaria disponibilizada para o público. No entanto, a maioria dos críticos desse modo de pensamento sempre reforça um ponto de vista de dominação e de controle ainda colonial, porque implementado pelos mesmos países imperialistas de séculos atrás. Como esse é um tema muito controverso, cabe então deixar por fim algumas perguntas. A quem de fato interessa a preservação, estudo e salvaguarda da memória desses objetos culturais? Quem de fato pode acessar esses museus, ditos museus internacionais, se a gente considera o ponto de vista do acesso econômico necessário para viajar para outros países, comprar o ingresso para esse museu e como é que populações mais vulneráveis, que são grande maioria de países que foram colonizados, que são a grande maioria dos países que foram colonizados, vão ter condições de acessar essas instituições culturais e, consequentemente, ter acesso à memória que diz respeito ao seu próprio país? Como fortalecer o patrimônio cultural nacional se as expressões da sua cultura material encontram-se divididas em diversos outros países que não o seu país de origem? Essas são algumas questões para a gente pensar esse tema, que são muito vastos e que tem vários elementos que o complexificam, mas fica então aqui a reflexão da gente pensar sobre esse tema, sobretudo nesse contexto político que a gente vive, em que a memória e a cultura brasileira se encontram tão precarizada e que a gente pode até lembrar da destruição do Museu Nacional, cujas peças e objetos perdidos são uma perda, irreparável para a memória e para a cultura, não só do Brasil, mas de todo mundo. Espero que vocês tenham gostado e semana que vem tem mais. Tchau!